Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler estes versículos, apenas o versículo de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, Jesus inicia seu ministério junto ali aos seus discípulos e a todos aqueles que assim o recebem. E ele começa a ensinar, ele começa a levar os seus discípulos, os seus seguidores, dentro do propósito para qual ele foi enviado do Pai. E Jesus, amados, ele vai ministrando. Jesus, ele traz a cura do físico, ele traz a cura da alma e ele vai levando o seu povo, levando os seus seguidores, os seus discípulos a sempre focar no seu reino. E Jesus, ele vai, meus amados, passo a passo, durante todo o seu ministério, ele vai se identificando, ele vai mostrando verdadeiramente a sua identidade, ele vai mostrando verdadeiramente o seu propósito de remissão, de salvação, e ele vai levando todos estes seguidores e os seus discípulos neste propósito. E meus amados, por estes 3 anos de ministério, Jesus sempre ali, ensinando, exortando e sempre mostrando o caminho, mostrando os ensinamentos, levando verdadeiramente todos estes seguidores e discípulos ao caminho da verdade, levando-os para o reino dos céus. E agora, meus amados, quando Jesus, ele traz essas palavras aqui registradas no capítulo 15, Jesus já estava bem pertinho de ser crucificado. Já se aproximava o seu martírio, já estava às portas onde ele seria colocado, pendurado naquele madeiro em sacrifício por mim, por você e por toda a humanidade. E agora então, meus amados, Jesus aqui é como se fosse o seu último discurso, é como se fosse aqui o último dos seus ensinamentos, mas Jesus ele vai agora, meus amados, de uma forma tão direta, de uma forma tão pontual na vida desses discípulos e todos os seus seguidores. Com estas palavras, Jesus agora leva todos estes, meus amados, a entender agora de uma forma muito clara, muito bem estabelecida, através da sua palavra, tudo aquilo que ele veio ensinando por todos aqueles 3 anos de ministério, junto aos seus discípulos. Ele agora, meus amados, junto ali aos seus discípulos, ele mostra, ele traz aqui, meus amados, algo tão forte, tão tremendo. Fiquem bem atentos, porque é muito profundo o que o Espírito de Deus, ele nos revela, o que ele nos traz. Dentro destes 5 versículos que nós lemos, há uma revelação tão profunda que o Espírito de Deus, ele traz ao nosso coração, como ele trouxe ao coração dos seus ouvintes nesta ocasião. Agora ele então se coloca diante dos seus seguidores, dos seus discípulos, e ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Ele começa dizendo, olha, eu é quem sou a videira. Ele disse lá no capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a vida. E ele diz que ninguém é ao Pai a não ser por ele. E Jesus então ele começa a mostrar, meus amados, que todos os ensinamentos que aqueles fariseus, os religiosos da época ensinavam, ele agora mostra o verdadeiro caminho, o caminho da verdade,
verdade. E ele então se põe aqui: eu sou a videira verdadeira e o meu pai, ele é o lavrador. E ele continua, meus amados, colocando: e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Irmãos, eu quero parar aqui nessa primeira parte destes versículos. A primeira coisa que Jesus nos mostra, agora, meus amados, os ensinamentos que Jesus trouxe a todos aqueles seus seguidores e os seus discípulos, agora era momento, meus amados, onde eles tinham que tomar a sua decisão. Agora era o momento onde eles tinham que verdadeiramente firmar-se na sua decisão, diante de tudo aquilo que eles vieram aprendendo, de tudo aquilo que eles vieram sendo ensinado, onde Jesus foi ministrando pontualmente a cada um deles. Agora era momento da decisão. Jesus deixa bem claro para aqueles discípulos, meus amados. Liga bem no que Deus está nos levando nesta noite. Jesus deixa bem claro para aqueles discípulos: eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e todo ramo que está em mim, se não produz fruto, ele é cortado, ele é lançado fora. E aquele que produz fruto, ele é podado para que dê mais fruto. Então vamos entender este mistério que Deus quer trazer ao nosso coração. Meus queridos, neste momento, o que Jesus quer nos mostrar claramente, aleluias, que não basta simplesmente eu professar, eu declarar, eu preciso demonstrar verdadeiramente os meus frutos de arrependimento. A propósito, foi esta mensagem de João Batista. Antes de Jesus se manifestar, antes de Jesus aparecer, João Batista, ele veio preparando o caminho, ele veio preparando o caminho para que Jesus chegasse. E qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista era sempre a mesma: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pois aqueles religiosos que estavam ali também se opondo ao ministério de João Batista, eles vinham com as leis de Moisés e eles tentavam também, como fizeram com Jesus, eles também tentaram contra João Batista fazer com que fosse embaraçado o ministério deste homem. Mas ele mostrava sempre, meus amados, que eles tinham a lei, eles tinham conhecimento, eles conheciam a lei de Moisés de todos os lados. Mas eles não tinham nenhum reflexo de transformação. Eles não traziam consigo a mudança no seu caráter, no seu posicionamento. Eles confessavam com seus lábios, mas a sua vida não condizia com aquilo que eles falavam verbalmente. E, meus amados, quando Jesus vem, Jesus então, ele continua da mesma maneira, falando também àquele povo: vocês me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, amados, atente bem, não é somente eu dizer sou cristã, é necessário que a nossa vida venha produzir este fruto de arrependimento, uma vida de transformação. E o que nos chama a atenção aqui, meus amados, que Jesus, ele continua dizendo que nós, como os ramos, estamos enxertados nele, que é a videira. Nós somos estes ramos enxertados na videira, que é Cristo Jesus. E então, meus amados, estes ramos, eles precisam produzir o fruto de arrependimento. Eu disse recentemente, repito isso, que hoje virou moda dizer ser cristão. Eu sou cristã, amados, mas ser cristão é verdadeiramente estar enxertados na videira e produzir de fato os reflexos da transformação. Como diz o apóstolo Paulo: vivendo não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. E agora olha que coisa, Jesus, ele diz o quê? Que os ramos que estão enxertados nele, que não produz o fruto. Que fruto? O fruto de arrependimento. Irmãos, não confundam
confundem com os dons espirituais. Há muitos que confundem, achando que porque profetiza, canta lindamente, prega lindamente, tem uma oratória muito eloquente, tem vasto conhecimento, diplomas inúmeros, acha que são frutos. Amados, o próprio Jesus, ele diz que naquele grande dia, muitos vão se apresentar diante dele e vai dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei. Qual é a palavra que vai ouvir? Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu não te conheço. Então, meus queridos, aqui quando Jesus ele refere ao fruto, é o fruto do arrependimento. É o fruto que produz verdadeiramente uma vida de transformação, onde verdadeiramente, como Paulo assim declarou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se este fruto, se esses ramos que estão enxertados nesta videira não produz este fruto de arrependimento, de uma nova identidade, ele é lançado por terra, ele é cortado, ele não faz parte do enxerto, ele não pode permanecer ali, porque ele não está produzindo, ele não traz manifestação de uma transformação. Irmãos, quantos estão vivendo desta maneira? Quantos estão ali dizendo, está salvo, dizendo que serve ao Senhor, é cristão, mas a sua vida não mudou, os seus pecados continuam da mesma maneira e vai vivendo dentro da mesmice que o mundo está levando, dentro do pecado, das orgias. O pecado já tomou conta dos seus corações, que não sentem mais a sensibilidade, não tem desejo de sair da sua condição de pecado, mas declara: sou cristão, eu sou um cristão, e vai declarando por todos os lados. Mas, amados, o fruto que Jesus aqui está dizendo, e eu volto a dizer ao seu coração e vou insistir até o fim desta reflexão, é o fruto de arrependimento, que mostra de fato que agora quem vive não mais sou eu, quem vive agora é o Senhor, e a vida que agora eu vivo-a na fé em Cristo Jesus. Agora ouça bem, não é, meus amados, preste bem atenção, onde o raciocínio que o Espírito de Deus está nos levando, não significa, meus amados, que nós não iremos mais pecar, não é isto. Nós não teremos mais o prazer no pecado. A partir do momento que nós fomos enxertados nesta videira, os nossos ramos, ele agora, meus amados, ele produz este fruto do arrependimento. Quando nós pecamos, a primeira coisa que arde dentro do nosso coração é o arrependimento. E o que acontece? Nós vamos até o Senhor, confessamos os nossos pecados. A palavra do Senhor assim nos diz que quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado. Aleluias! E onde há confissão de pecado, há remissão do pecado. E nós ali, amados, não temos mais o prazer. A nossa vida que vivemos hoje na carne, na nossa natureza pecaminosa, esta vida que vivemos, ela já não é mais dominada, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos enxertados, nós somos os ramos que estão enxertados nesta videira, e nós não temos mais prazer das coisas que nos levam a pecar. Aquilo que nos leva a pecar, nós queremos arrancar das nossas vidas. E hoje, meus amados, não vemos mais as pessoas sentindo essa necessidade de confessar os seus pecados. Quantos pecados que estão escondidos, pecados ocultos, pecados jogados debaixo do tapete. E nós estamos ali, estamos seguindo e dizendo somos cristãos, mas nós sabemos muito bem que os pecados que estão ali sendo cada dia amontoados, escondidos, e nós achamos que não tem nada a ver. Quantos têm vivido desta maneira? O que tem isso? Isso não tem nada a ver.
E nós vamos levando a nossa vida, meus amados, em um ciclo vicioso do pecado. E é sobre isso que Jesus está falando. É desse ramo que é cortado. Se formos verdadeiramente enxertados na videira, e se este enxerto, que somos nós os ramos, não produz este fruto de arrependimento, ele é cortado, ele é lançado fora. E naquele grande dia, como eu citei aqui agora há pouco, o versículo, meus queridos, naquele grande dia, a Bíblia nos declara isso, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. E naquele grande dia, a Bíblia nos diz que nós teremos que prestar contas, até aquilo que está em oculto, nós teremos que prestar conta diante do Senhor. E é nesta questão que Jesus está mostrando aqui. É como se Jesus estivesse dizendo ali para os seus discípulos e para todos os seus seguidores e todos aqueles que estavam ali ouvindo esta mensagem: vocês já receberam a minha mensagem. Agora é momento de vocês colocarem em prática, de viver este fruto de arrependimento. Este é o momento agora de vocês produzir isto. Jesus ia ser levado para o madeiro, ao terceiro dia ele ia ressuscitar, como ressuscitou, aleluia. Ia voltar para a glória do Pai, como ele está na glória do Pai, aleluias. Mas os discípulos iriam seguir. A obra do Senhor ia continuar através desses discípulos. E agora eles iriam mostrar o fruto que refletia de fato o arrependimento, que refletia de fato a identidade de Cristo Jesus. Aleluias! E ele continua dizendo que este ramo que está nele, que não produz este fruto, é lançado fora. Irmãos, isso é muito sério. É uma reflexão muito séria. E não adianta você debater, não adianta você criticar, não adianta você querer contestar esta verdade. Porque a Bíblia ela é muito certa, ela é certeira naquilo que ele está trazendo ao nosso coração nesta noite. Naquele grande dia, não adianta você querer contestar a verdade que Jesus está declarando no seu livro santo. Agora ele continua dizendo: mas o ramo que está enxertado, o ramo que está ligado em mim, que produz fruto, olha irmãos, liga aqui no mistério. O ramo que está ligado em mim, que produz fruto, ele é o quê? Podado, para que produza mais fruto. Sabe o que o Espírito de Deus ministra aqui no meu coração? Irmãos, há dois tipos de poda aqui. Uma poda, ela é lançada fora, como nós já frisamos aqui. A outra poda é a poda da produção, para que produza ainda mais. Mas o que o Espírito de Deus me faz aqui entender, meus queridos, liga nisso, que essa poda, ela é dolorosa. Liga no mistério de Deus. A poda, ela é dolorosa. Imagine só você sendo ali cortado. Eu estou produzindo fruto, mas eu preciso avançar. Eu preciso prosseguir. Eu preciso produzir mais frutos. E então eu sou podada, o meu ramo, ele é podado, para que então venha produzir mais frutos. E o que o Espírito de Deus me ensina com isso, meus queridos? Que nós, os ramos que estamos enxertados nele, que produzimos o fruto, nós passamos por essa poda todos os dias na nossa vida. Todos os dias é necessário sermos podados. É justamente nas podas que o Espírito de Deus vai fazendo em nós, é que nós vamos crescendo na graça, no conhecimento, na virtude do Espírito Santo de Deus. E isso é fruto. E eu volto a dizer para você, falar em línguas, cantar lindamente, pregar eloquentemente, ter vastos conhecimentos, meus queridos.
Isso não é fruto, isso são talentos que o Senhor nos dá. São talentos que Ele nos entrega para melhor exercermos o seu ministério. Falarmos em língua, profetizarmos, termos visões, cantarmos e tudo mais. São ferramentas que o Espírito de Deus nos dá para melhor fazermos a sua obra. São ferramentas que nós utilizamos para a obra do Senhor. Como lavrador, ele precisa de todo o seu arsenal, todas as suas ferramentas para o seu trabalho. Não é diferente para os servos do Senhor, para aqueles que estão enxertados na videira, para aqueles que receberam a mensagem, para aqueles que de fato, aleluia, querem avançar, produzindo este fruto de arrependimento, de uma nova identidade. Então, amados, o Espírito de Deus, ele nos concede esta ferramenta, aleluias, mas não são dons. Naquele grande dia, Deus não vai nos pedir conta disso. Deus não vai nos pedir conta, meus amados, dos nossos talentos. Ele não vai nos pedir contas da nossa voz. Se cantamos afinado ou não. Se falamos eloquentemente ou não. Não é isso que Ele vai pedir conta. Mas Ele vai pedir conta, meus queridos. É da vida que nós tivemos, da produção, do fruto de arrependimento. De onde verdadeiramente mostra para os homens que Jesus, ele veio para nos resgatar do pecado. Aleluias! E eu fui salva, eu fui redimida do meu pecado. E agora a minha vida, a vida que eu agora vivo nessa carne, nessa matéria, é levar outros também a se arrepender dos seus pecados. Aleluias. Então, amados, voltando aqui ao texto, a poda, ela é dolorosa. Quando ele diz aqui que aquele ramo que está enxertado nele, o ramo que está ligado nele, que está nele enraizado, ele poda para que produza mais fruto. E sempre, meus amados, nós passamos por esta poda. São as provações que nós passamos constantemente. É através dessa nossa luta constante, a nossa luta constante da nossa natureza carnal, da nossa natureza espiritual, essa guerra constante que nós travamos dia após dia para mantermos a nossa vida sempre focada em Cristo Jesus. E também, meus amados, os embates que nós passamos na vida, onde o Senhor nos forja, onde o Senhor nos prepara, onde nós somos, meus queridos e amados irmãos, verdadeiramente fortalecidos. Talvez se eu começar aqui trazer e você tivesse condição de dizer o quanto que você saiu da sua luta, como que você saiu muito mais vitorioso, valente, mais experimentado, mais amadurecido. Todos nós teremos muito que declarar acerca disto. Porque cada momento que somos podados, Deus vai trazendo em nós mais fruto e mais a glória do Senhor vai manifestando nas nossas vidas. Mais e mais, meus queridos, o Espírito de Deus vai tomando espaço na nossa vida. Mais e mais, nós vamos rejeitando a nossa natureza, nós vamos anulando o nosso eu e vamos mais e mais nos submetendo à vontade do Senhor. Isso é produção de fruto. E é isso que Jesus estava falando. E é sobre isso que o Espírito de Deus está trazendo ao nosso coração nesta noite. É necessário, amados, recebermos essas podas. Porque Deus, Ele quer avançar conosco. E quanto mais nós avançamos, mais e mais fruto nós produzimos para a glória do Senhor Jesus. Mais e mais, meus amados, nós alcançamos mais e mais do reino de Cristo. Agora, seguindo ainda o que o Espírito de Deus ministra,
Olha o que ele ainda diz para os seus discípulos. Vocês já foram limpos. Versículo 3. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Ou seja, a mensagem já foi entregue. Já foram transformados por esta mensagem. E ele continua: permaneçam em mim. Irmãos, permaneça em mim. É a palavra que Jesus está trazendo. Persevera. Mantenham firmes. Nós, amados, ouça bem isso. No dia que nós entendemos a mensagem de salvação, no dia que verdadeiramente a mensagem de Cristo Jesus entrou nas nossas vidas e nos transformou, nos trouxe verdadeiramente a convicção dos nossos pecados, e nós então confessamos ao Senhor, nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele como nosso Senhor e Salvador. A partir de então, meus amados, nós não pertencemos a nós mesmos, nós agora somos dele, e nós precisamos perseverar, manter nesta palavra. Quantos já desanimaram? Talvez você que está ouvindo esta palavra hoje está longe. Você que já foi limpo pela palavra, você que já recebeu a palavra, mas você voltou a se sujar. Você saiu, você se perdeu no caminho. Mas Jesus está te chamando nesta noite, aleluias. Ainda há tempo, meus amados. Este é o tempo que o Senhor está nos dando. A Bíblia diz, aleluias: hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Deus está nos dando esta oportunidade. No livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 55, Deus fala ali através do seu profeta: aleluias, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então nós estamos tendo esta oportunidade de nos enxertarmos novamente nesta videira, porque este momento de sermos cortados, meus amados, o momento onde vai haver este corte, vai ser naquele grande dia do juízo final. Então hoje, Jesus está chamando aos seus ramos para que entre novamente, para sermos enxertados nesta videira. Jesus está te chamando, Ele está te buscando, Ele está te trazendo de volta para a mensagem, para a palavra que um dia você recebeu, que um dia entrou no seu coração, que um dia te convenceu do seu pecado, mas você deixou ser levado pelos costumes da terra, pelos prazeres da carne, e você se distanciou. Mas Jesus está te chamando hoje, e a mesma palavra que Ele trouxe aos seus discípulos ali atrás, lá atrás, Ele está trazendo hoje para mim e para você. Permaneçam em mim, permaneçam em mim, Ele diz, e eu permanecerei em vós. Aleluias. Meus queridos, ainda usando aqui o profeta Isaías, agora no capítulo 59, quando a Bíblia assim nos declara, aleluias, que o nosso Senhor, Ele não está com seus ouvidos tapados e nem com os teus braços encolhidos para que não possa nos salvar. Mas o que faz a separação entre nós e Deus são os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas a partir do momento que nós confessamos o nosso pecado, a partir do momento que nós reconhecemos e nos desviamos do pecado, nós então somos enxertados nessa videira que é Cristo Jesus. E eu volto a dizer para você que talvez se perdeu, Jesus está te chamando de volta. O seu lugar está ali, reservado. Talvez você vai dizer, o diabo talvez esteja soprando nos seus ouvidos. Agora não dá mais tempo, já acabou, você perdeu tanto tempo, você já está desviado há tanto tempo, você já se afastou há tanto tempo, não dá mais para você voltar, você não tem mais força, olha como que você está agora atolado no seu vício. Não dê ouvidos
a voz de Satanás. Não escute o que o diabo está falando ao seu ouvido, mas escute a voz do Espírito Santo de Deus que te convida novamente a se enxertar, a voltar para essa videira que é Cristo Jesus. E quando você voltar para Jesus, aleluias, Ele vai novamente trazer em você a transformação. Você vai ser podado, Ele vai te limpar. Aleluias, Ele vai te limpar, te limpar e te limpar. E o fruto vai começar a surgir. E é por isso que o Senhor está trazendo essa palavra hoje para o seu coração. Não deixa chegar o juízo final nessa condição que você está. Porque naquele grande dia não haverá mais a oportunidade. A oportunidade é dada hoje. Porque naquele grande dia, o ramo que está fora, o ramo que não está produzindo, o arrependimento, que não está produzindo o reflexo, a identidade da transformação, Cristo reencarnado, Cristo ressurreto na sua vida, ele será lançado fora. Mas hoje o convite é para que você volte para esta videira. E ele continua dizendo, e já estamos encerrando, e ele continua dizendo, e vocês permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Irmãos, olha que coisa tremenda. Você já parou para perceber, para atentar a isto? Que Jesus permanece aqui. Nós estamos enxertados nele. Ele está em nós. Nós carregamos o nome que é sobre todo nome, que é Cristo Jesus. Nós estamos nele e ele em nós. Eita glória de Deus. Como é bom poder abrir a nossa boca e poder declarar: Jesus vive em mim. Aleluias. Se você não tem declarado isso, que Jesus vive em você, deixe Jesus hoje reinar na sua vida. Deixe ele viver em você. Aleluias. E ele continua dizendo, pois assim, olha só, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, também não pode produzir fruto. Não há como fazer nada sem o Senhor. Sabe o que Jesus também me ensina aqui, meus queridos? Primeiramente, dependência. Olha só, eu quero ler novamente. Olha só o que diz. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Irmãos, é só em Cristo, é só enxertados nele, é só nele que nós vamos produzir fruto. É só nele que nós vamos ter condições de declarar a nossa fé. É só nele, exclusivamente nele, meus amados, que nós vamos conseguir vencer todos os dias, todas as nossas lutas, todas as nossas guerras, as guerras que nós travamos com o nosso adversário. É só nele, é com ele que nós vamos vencer. Não queira, meus queridos, vencer sozinho. Você, eu volto a dizer, é para você que o Espírito de Deus agora está direcionando esta palavra. Você que saiu desta videira, você que largou esta videira, e hoje você está como este ramo seco, e você está vivendo hoje numa vida de pecado, numa vida entregue ao vício. Não queira sair do seu pecado na sua força, no seu conhecimento. Não queira se libertar do seu pecado na sua força, porque somente em Cristo Jesus é que você vai conseguir se libertar dessa sua condição de pecado. É somente em Cristo Jesus que você vai conseguir sair deste seu atoleiro de pecado, de vício e quaisquer que seja. E ele deixa isso bem claro. Não há como, não tem condição, amados, nada que fizermos. Quer seja, você esteja longe da videira, você não vai conseguir, se não for através de Cristo Jesus. E da mesma forma, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir coisa nenhuma, se você
não estiver na dependência de Cristo Jesus. E eu aprendo aqui, meus amados, com esta palavra do Senhor, a dependência. E hoje, quantos estão vivendo numa autossuficiência, não querem mais se submeter ao senhorio do Senhor, não querem mais estar debaixo da vontade do Senhor. Aquilo que é bom para mim, aquilo que é agradável aos meus olhos, eu me submeto. Mas aquilo que eu tenho que abrir mão, que eu tenho que renunciar, não mexe comigo. E meus queridos, o Espírito de Deus, Ele está trazendo esta palavra tão pontual ao nosso coração nesta noite. E a palavra encerra, e eu também encerro aqui. Quem não permanece em mim, não pode fazer coisa alguma. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Dependência. Está enxertados na videira, amados. Nós dependemos dele. É dele que extraímos a vida que agora eu vivo nessa carne de pecado para resistir todos os dias, todos os momentos. Eu retiro, eu absolvo. É dele que vem a minha vida para viver todos os dias, para vencer todos os dias. Sem ele nada somos. Quantos tão arrogantes, quantos tão cheios de si, batem no peito, se declarando tão autossuficientes, tão conhecedores, tão cheios de si mesmos. Ah, meus queridos, sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. E eu quero encerrar esta palavra dizendo para você nesta noite, se de repente você, minha irmã, está sendo podada de alguma maneira, não endureça o seu coração, não trava o seu coração, não contesta, não arranje contendas com Deus, não se rebele, se submeta. O Senhor está passando com você, comigo, com todos nós nessa poda. Porque é tempo, meus amados, de produzirmos este fruto. O mundo precisa ver isto. A Bíblia declara isso tão claramente, o apóstolo Paulo deixou isso registrado através do Espírito Santo, que o mundo precisa ver isso em nós. A nossa vida, ela precisa ser como uma carta aberta. O fruto de arrependimento. O fruto que demonstra que verdadeiramente Cristo Jesus é o Senhor absoluto das nossas vidas. Que você possa receber esta palavra no seu coração e que a partir de hoje o Espírito de Deus, ele possa realizar na sua vida essa grande transformação. Que assim seja no seu coração e no meu coração. Fechamos, pois, os nossos olhos e entreguemos a Ele as nossas vidas. Louvado e exaltado seja Deus, o teu nome santo. Senhor, te adoramos, te exaltamos e te bendizemos. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez que o Senhor ministra, Pai, a tua palavra no nosso coração. Que o Senhor possa, Deus, completá-la, Senhor, em cada coração neste momento. Meu Deus, que o teu Santo Espírito possa agora encaminhar, Senhor, a tua palavra de uma forma clara, Senhor, em cada coração. Complete, Senhor, a tua palavra em cada um de nós. Pois assim te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.